Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre as duas principais lutas do Bellator 255. Tivemos dois brasileiros em ação, o Neiman Gracie e o Patrício Pitbull, e eu vou começar na ordem. Pela penúltima luta do evento, tivemos ali o Neiman Gracie enfrentando o Jason Jackson e foi uma luta decidida ali na decisão, dos juízes, né? Então tivemos ali a polêmica, né? Quem venceu? Foi o Neiman Gracie ou foi o Jason Jackson, né? Eu tava aqui fazendo a live no canal, tava assistindo a luta, né? Mas tava fazendo a live ali batendo papo, né? Enfim, então tava eu, o Rafael do MMA hoje, hoje entrou o Thiago Marreta, entrou o Marcos Maluco, o Renato Moicano, o Fábio Maldonado, enfim. Então eu fui entrando na galera, entra, sai, a gente vai batendo papo. Então eu assisti a luta, mas prestando atenção na conversa ao mesmo tempo. Então depois da live eu reassisti, né, a luta para ter uma visão mais clara da pontuação. Então, reassistindo a luta, né, e vendo a minha interpretação, eu vi a vitória do Jason Jackson por 2-1, né, 2 rounds a 1. Eu já vou dar mais detalhes, mas tem um round bem aparelho, mais apertado, que dá para vir para o Neiman também. Então, é compreensível a vitória do Neiman. Então, eu não acho que foi roubo nem para um lado, nem seria roubo se fosse para o outro. Realmente foi uma luta que meio difícil de pontuar realmente um dos rounds, então não dá para reclamar muito, né? É aquela coisa, deviam ter feito um pouco mais para não deixar dúvida. Mas enfim, falando sobre os rounds, né? O primeiro round ali, o Jackson, na minha visão, começou ali um pouquinho melhor na trocação, né? O Neiman Gracie tentou ali uma queda, acabou caindo por baixo, mas mesmo caindo por baixo, depois ele conseguiu sair e pegar as costas. A luta foi paralisada ali em um determinado momento, porque o Jackson meio que deu uma raspada, né, com o olho ali na grade, então machucou o olho dele, ficou meio inchado. O médico acabou olhando ali, né, o olho dele, viu que não tinha nada demais, mandou seguir. Faltando ali cerca de 1 minuto e 50, mais ou menos, o Jackson conseguiu inverter, né, quando ele estava por baixo, porque a luta, quando recomeçou na posição que eles estavam, né, com o Jackson por baixo. Quando recomeçou, faltando 1 minuto e 50 ali mais ou menos, o Jackson conseguiu ali a inversão, né, ele conseguiu ficar por cima, ele chegou a bater um pouco ali no ground and pound, depois acabou ficando em pé, né, o Neiman tentou depois, né, depois que o Jackson ficou em pé, o Neiman tentou grudar ali, mas acabou tomando outra queda e faltando ali cerca de 30 segundos, 35 segundos, o Neiman tava com o Jackson ali de costas na grade, mas também acabou tomando outra queda. Então, pra mim, dos 3 rounds, eu vou falar do resto, né? Mas dos 3 rounds, esse foi o round mais parelho, mas, como eu disse, eu vi uma vitória do Jackson, justamente porque a luta, ok, tava um pouco melhor na trocação para um lado, depois o Neiman conseguiu controlar ali um tempo no chão, enquanto tava com esse negócio do olho e tal, ficou buscando alguma finalização, mas não teve um ground and pound muito efetivo, também não achou nenhuma finalização, e depois, quando a luta voltou a rolar, ele tomou algumas quedas ali. Então, no geral, eu vejo uma vantagem, uma leve vantagem pro Jackson nesse round, que foi o round mais duro, mais difícil de pontuar, na verdade. Então, pra mim, eu acabei vendo o Jackson nesse round. No segundo round, o Jackson começou um pouquinho melhor na trocação, de novo, pra mim, mas é bem pouca coisa, né? Não foi nada muito discrepante, mas principalmente por conta dos chutes baixos, colocou alguns diretos ali e tal. O Jackson acabou tomando uma queda, né? E aí o Neiman pegou as costas, aí o Jackson acabou depois se levantando, né? Conseguiu ali meio que se soltar, depois o Neiman conseguiu colocar para baixo de novo, e aí o Neiman acabou controlando ali a luta no chão, né, e o Jackson não conseguiu fazer muita coisa, foi neutralizado, né, o Neiman não buscou muito ground and pound, nem muita finalização e tal, mas estava dominando, estava numa posição de domínio, então foi um round mais claro pro Neiman, né, porque apesar do Jackson começar, né, ali na trocação um pouquinho melhor, depois o round inteiro ficou pro Neiman, então não dá para não marcar esse round pro Neiman, foi claro, e ali no terceiro round foi um round que foi mais claro pro Jackson, né? Basicamente, ele começou a trocação, né? No início desse terceiro round foi um pouquinho mais equilibrada, mas para mim, pelo pouco que teve também, o Jackson tava um pouquinho melhor, né? Conectando um pouquinho mais. O Neiman acabou sem querer, né? Dando uma dedada no olho ali do Jackson, no outro olho, né? Um olho já tava inchado e acabou acertando o outro olho. O árbitro parou a luta, o médico olhou, mandou seguir e ali faltando 2 minutos e meio para acabar esse terceiro round, o Neiman tentou aplicar uma queda, mas acabou
acabou caindo por baixo de novo e ficou preso ali embaixo, né, do Jackson até acabar a luta. Então, assim, ele foi exatamente no meio do terceiro round, né, na metade, faltava metade para acabar. Ele tentou a queda, caiu por baixo, ficou sendo controlado ali por baixo, né? Também não teve muita evolução do Jackson, não teve muito ground and pound, não teve tentativa de finalização, mas ele ficou ali por cima controlando. Então, foi o mesmo domínio que o Neyman teve no segundo. Então foi um round claro pro Jackson. Então a conclusão final foi essa, né? O segundo round foi relativamente claro pro Neyman, o terceiro relativamente claro pro Jackson e o primeiro foi mais parelho, mas para mim uma leve vantagem ali pro Jackson, né? Porque ele tinha sido um pouquinho melhor na trocação e conseguiu algumas quedas. Então eu acho que isso vale mais, né, no geral ali, do que o domínio do Neyman, já que apesar dele ter ficado por cima e o Jackson ficar ali de costas, depois virar de frente, fica ali meio que tentando sair, não teve muita pontuação, não teve dano, né? O Neyman não conseguiu usar o ground and pound, não usou, não conseguiu finalização, então só ficar ali sentado nas costas ou quando o cara vira de frente ficar na montada, mas não fazer muita coisa, eu não acho que vale mais do que os golpes na trocação e depois as quedas que o Jackson aplicou, né? Mas basicamente a discussão fica aí nesse primeiro round, nessa interpretação, porque o segundo e terceiro é mais difícil de discutir. Então poderia ser 2-1 para um lado ou 2-1 para o outro, né? Nos sites especializados, dois dos sites marcaram ali a pontuação que eu vi, 29 a 28 para o Jackson, e ali 6 sites especializados, por enquanto que é o que tem, né? São 8 no total, 6 marcaram para o Neyman Gracie. Então nesse caso a maioria marcou aí para o brasileiro, mas realmente, como eu disse, uma luta parelha, uma luta difícil de pontuar, poderia ser para um lado ou para o outro, não acho que foi roubo para um lado, não acho que seria roubo para o outro. Vi gente falando que foi 3-0, né, na live, durante a live falaram 3-0 para o Jackson, não vejo, e 3-0 para o Neyman Gracie também não, para mim ou foi 2-1 para um lado ou 2-1 para o outro. Mas enfim, indo agora para uma luta que foi mais clara, que foi a luta do outro brasileiro, o Patrício Pitbull conseguiu aí vencer mais uma vez, né, ele já tinha vencido, já tinha feito a luta, agora era uma revanche, né, ele enfrentou de novo o Emanuel Sanches, defendeu bem aí o seu cinturão, o Patrício Pitbull, cinturão peso pena, e o Emanuel Sanches na primeira luta deu mais trabalho, né, porque na primeira ele perdeu por decisão, dessa vez ele acabou apagando ali na finalização, logo no primeiro round, lembrando que era a semifinal do GP, então o Patrício foi para a final agora e etc. E a luta foi relativamente tranquila e rápida, né? Porque os dois ficaram ali calculando a distância, né? O Emanuel Sanches usando muitos chutes baixos, né? Tava com muito volume ali nos chutes, bem longe, né? Nitidamente com medo da mão ali do Patrício, ou com respeito, se preferem essa palavra, e tava ali fazendo o jogo dele, conectando os chutes, fazendo seus pontinhos, né? Se fosse realmente pro segundo round e a luta fosse pra decisão, naquele ritmo, se ficasse só nisso, o round até poderia ser do Emanuel Sanches, mas acontece que do outro lado tava o Patrício Pitbull. E ele, até comentei na live aqui, ele tava assistindo a luta durante a live, o Patrício Pitbull ia pegar o tempo daquele chute, que tava ficando muito manjado já, e ia entrar com a mão, né? E foi o que aconteceu. O Emanuel Sanches foi entrar com um chute, depois de ficar fintando, e o Patrício já tava esperto, e entrou com um porradão, né? Como sempre. E aí tomou o knockdown ali o Emanuel Sanches, e o Patrício, que é aquele cara objetivo, né? Sem enrolação, já foi pra finalização, pro estrangulamento, né? Foi pra guilhotina, puxou ali pra guarda, apertou e acabou, né? O Emanuel Sanches apagou, aliás, o Patrício chamou o árbitro, né? Enfim, para ele ver lá e tal, para parar a luta, ele não parou, o Patrício ficou segurando, o árbitro mexeu no braço do Emanuel Sanches 3 vezes antes de parar a luta e o cara já estava apagado, tipo, o braço mole e o árbitro continuou ali cutucando o braço do cara para ver se realmente estava mole, tipo assim, o Patrício até levantou fazendo uma cara ali meio inconformado, eu também fiquei meio inconformado porque um estrangulamento pegando com o cara apagado não é algo que você pode enrolar para parar a luta, isso é muito perigoso, então o árbitro deu uma viajada ali, devia ter sido mais ágil, mais atento, né, o Patrício falando com ele e o cara olhando assim lá, tipo, o que tá acontecendo? Aí vai lá, toca no braço, toca a terceira vez, tipo, pô, o cara tá apagado ali, sem oxigênio indo pro cérebro, porque o cara tá apertando, você vai ficar enrolando, então é realmente meio zoada aí a apresentação, a performance do árbitro, né? Mas a vitória do Patrício foi excepcional, é um cara que realmente tá sobrando aí, bem favorito, né, pra essa final do GP, ele deve acabar vencendo, e é o que eu sempre falo quando eu vou falar do Patrício, né? Eu queria muito assistir ele contra os outros pesos pena que a gente tem nos outros eventos, né? Mas infelizmente isso é bem pouco provável. Mas eu gostei muito da apresentação, então no geral tivemos o Neyman perdendo uma luta
parelha, né? Uma derrota discutível ali na decisão. E na luta principal, sem discussão, sem dúvida, fácil, porque o adversário, o Emmanuel Sanders, apagou. Então, o Patrício não deixou dúvida aí, venceu, né, a segunda luta aí contra revanche, né, contra o Emmanuel Sanders. Então, mandou muito bem aí o Patrício, realmente está voando. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião. Você assistiu essas duas lutas? O que você achou? A pontuação da luta do Neyman, você concorda comigo? Que foi 2-1 pro Jackson? Ou você viu o contrário? Você viu pro Neyman? Enfim, comenta tudo aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!